Fala pessoal, tudo bem? Voltamos à nossa série de vídeos do Windows Server 2025 e neste vídeo aqui nós vamos falar de um recurso extremamente útil e utilizado já há um certo tempo para elevar a segurança de um ambiente de controle de domínio. Nós vamos falar aqui do bom e velho Microsoft Labs e como ele funciona no Windows Server 2025. Vamos lá, gente. O LAPS é uma solução de gestão de senhas de administrador local de estações de trabalho e servidores. Tá? Então ele cuida não só da rotação, mas do backup da senha do admin local. Lembra daquela forma de lidar com a senha local que era exatamente a mesma senha de administrador para 200 máquinas? Pois é, não se usa mais isso. Tá? É muito perigoso você realizar esse tipo de atividade. Então, o LAPS ele trabalha exatamente nessa camada de segurança. Ele permite rotacionar a senha do administrador local, além de fazer o backup dessa senha no controlador do domínio. Lá no AD você ganha uma aba chamada LAPS, né? E ele armazena o dado ali, a senha ali. Nas versões anteriores do Windows Server, você precisava instalar componentes externos para fazer com que o LAPS funcionasse. Né? E no Windows Server 2025, não. Ele vem de forma nativa, você só precisa configurar. Então, eu montei aqui um laboratóriozinho que tem o Windows Server 2025. O AD já está funcionando. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como coloco o AD. Dá uma sapiada aqui no canal. E tem o Windows 11 já com o LAPS funcionando. Então agora eu quero mostrar na parte técnica como é que você configura. Aqui eu tenho o meu controlador de domínio e minha estação de trabalho aqui com o Windows 11. Vamos pegar aqui, vou logar com o meu usuário administrador de domínio. Então administrador. Vou colocar a senha 123, mudar cifrão, minha senha de laboratório. Conectado. Então o primeiro passo aqui é você ter um ambiente de controle de domínio funcional. A próxima etapa, vamos aqui no Windows Server, botãozinho direito aqui no iniciar, vamos abrir o terminal com características administrativas. Abrir o terminal, nós vamos colocar o comando update -laps ad schema. Vamos fazer o update do nosso esquema do Active Directory. Pressionou o Enter, ele deve aparecer ali uma frase dizendo, olha, você está elevando os atributos aqui, fazendo o update. Eu já utilizei isso para montar o laboratório anteriormente, então para mim não apareceu aqui. Mas geralmente a frase é sim, sim para todos, não, não para todos e suspender. Então você coloca o sim, ele vai item a item, ou você coloca o A como sim para todos. Só para vocês terem uma ideia, eu deixei um artigo passo a passo com as mesmas telas no meu blog. Depois eu mostro exatamente para vocês como é que está lá no blog, tem o tela a tela. Então você pode fazer por ali também. Depois que você faz o update do esquema, nós vamos deixar aqui esse camaradinha minimizado. Vamos até o gerenciador de servidor, ferramentas, usuários e computadores do Active Directory. O que acontece, gente? Eu apliquei o LAPS em uma unidade organizacional padrão do domínio. Eu apliquei aqui em Computers. Então, todos os computadores que caírem aqui entram com o LAPS ativo. Tá? Porém, eu poderia criar aqui uma outra unidade organizacional que seja de um departamento e aplicar o LAPS exatamente em cima dele. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o popovice.lab, botão direito, novo unidade organizacional. Vamos colocar como 01 matriz Popovice. Pronto. Então, matriz Popovice. Dentro da matriz Popovice, novo unidade organizacional. E nós vamos colocar ali, sei lá, vamos colocar como RH. Tá? Óbvio que a organização é um pouco mais complexa que isso, mas só para ilustrar mesmo. Então, dentro de RH, nova unidade organizacional. E aí nós vamos colocar computadores do RH. Dudu, por que você fez tudo isso? Para ilustrar a utilização de uma outra unidade organizacional. Dudu, posso aplicar em computadores? Pode, não tem problema. Depende de como está desenhado a sua estrutura organizacional do domínio. Feito isso, nós vamos precisar encontrar os atributos dessa unidade organizacional. Como funciona a questão de atributos? Para que você consiga visualizar todos os atributos, vem aqui no Exibir
garanta que recursos avançados está habilitado. Se não estiver habilitado, você vê menos itens, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens, lembrando que um nós criamos agora. Se eu quero ver todos os itens e as características de cada um desses itens, eu preciso vir em exibir, recursos avançados. Notem que entraram mais componentes e agora quando eu expando a minha estrutura de itens, por exemplo, botãozinho direito, propriedades aqui na U Computadores. Percebam que mais guias foram apresentadas, está vendo? Ó? Então tenho mais opções de guias aqui. O que eu preciso está aqui no editor de atributos. No editor de atributos tem esse atributo aqui, ó, Distinguish Name. É esse cara que eu preciso, tá? Então, para que você consiga visualizar o editor de atributos e chegar até este componente, você deve clicar no exibir e habilitar a visualização avançada. E por que nós precisamos desse item? Nós vamos utilizar um comando para definir o Labs dentro desta unidade organizacional. E eu preciso deste caminho que é colocado no Distinguish Name. Vem até ele, duplo clique, ele abre toda essa configuração. Clica com o botão direito e dá um copiar. Feito isso, cancele, não altera nada aqui, tá? Importante, não faça nenhuma alteração. Apenas copie o caminho. Feito isso, deixa eu cancelar a janelinha aqui, fecho a janelinha dos usuários e computadores do Active Directory e volto para o meu terminal. Lá no terminal, nós vamos criar uma configuração do Labs em cima daquela unidade organizacional. Então eu digito set traço labs ad computer self permission menos identity e aí eu coloco entre aspas duplas o caminho, tá? Então vem aqui, ó, botão direito do mouse e ele joga o caminho e eu fecho com aspas duplas. Dudu, por que você não usou o tab para ele autocompletar este comando? Como o vídeo ele é de instrução, né, um vídeo de demonstração, eu preferi digitar tudo item a item, tá? Mas se você já está acostumado com a tecla tab, pode pressioná-la aí sem problema algum. Agora eu pressiono Enter e ele aplica a configuração. Então ele coloca da seguinte maneira: você acabou de habilitar, na verdade, o Labs em cima desta unidade organizacional. A princípio, o Labs está ali. Então, toda vez que eu jogar uma máquina ali, ele automaticamente pega a informação do Labs. Óbvio, gente, ainda faltam configurações. Eu preciso montar a política de grupo, a GPO, que faz com que a máquina entenda que ela recebe ali agora a característica do Labs embarcada, tá bom? Vamos então dar aquela espiada na configuração da GPO. Vou minimizar aqui o meu terminal. Vamos clicar em ferramentas. Em ferramentas eu tenho aqui gerenciamento de políticas de grupo. E lá nas ferramentas de política de grupo, notem que eu criei uma GPO para laboratório, chamada de Labs e aplicada dentro da estrutura do domínio. Tá vendo? Então eu tenho ali popovice.lab e eu tenho o meu Labs aplicado. Dudu, e se eu não tenho essa Labs aqui, como é que eu faço? É tranquilo, gente. Você pode vir aqui em objetos de política de grupo, clica com o botãozinho direito, clica como novo, e aí cria uma nova política. Vamos só aqui como Labs 2. Detalhe, eu já tenho uma política de Labs, tá? Então, Labs 2 é só um exemplo de como nós podemos criar a política. Por que eu crio a política em objetos de política de grupo e não em domínio? Porque aqui você já cria a aplicada se for no domínio. Minha recomendação, cria fora, sem nenhum vínculo, tá? Notem que a Labs 2 eu não tenho nenhum local de aplicação. A Labs eu já tenho, tá vendo? Ó? Porque se você configurar algo errado, você consegue depois revisar antes da aplicação. Consegue direcionar para o ambiente de homologação, enfim, não sai aplicando política no domínio sem ter certeza que ela funciona. Ok? Depois que eu fiz isso, botão direito, editar a política de grupo. Quando nós falamos do Microsoft Labs, estamos falando aqui de uma política que é aplicada no computador para gerenciar senhas de usuário local. Tudo bem? Então, vamos ali em configurações do computador. Eu vou expandir o item políticas.
Fiz a expansão do item políticas, eu tenho aqui os modelos administrativos. Esses modelos administrativos são templates prontos de configurações que nos ajudam durante o dia, né? Durante a administração do sistema como um todo. Em modelos administrativos, vamos expandir o camaradinha chamado de sistema. Deixa eu puxar a aba um pouquinho mais para a direita. E vamos descer a barra de rolagem procurando aqui o meu amigo Microsoft Labs. Eu tenho o Labs aqui, clico em cima dele e eu tenho algumas configurações. Habilitar o backup de senha para contas DSRM, habilitar o tamanho do histórico de senhas criptografadas, habilitar a criptografia de senhas, configurar descriptografadores de senha utilizados, nome da conta administrativa a ser gerenciada, então posso entregar uma conta específica. Aqui, por exemplo, eu usei uma conta chamada user, né? E não uma conta administrator ou administrador, por exemplo, tá? Então aqui essa máquina tem a conta local e tem a conta administrativa gerenciada que eu chamo de user, né? Perdão, a conta user é local e eu tenho o administrador do domínio. Então a user está sendo gerenciada. Então eu posso dizer qual o nome da conta será gerenciada. Configurar o gerenciamento automático de contas, configurar o diretório de backup de senhas, ou seja, eu tenho uma série de configurações relacionadas à senha do usuário, a forma como ele gerencia e armazena estas senhas. Nós vamos começar habilitando o backup de senhas para a conta de DSRM. Então, duplo clique, clico no habilitado e um detalhe importante, você tem aqui uma descrição rápida de como ela funciona e o site com mais informações. Ela é utilizada, ela funciona na verdade em equipamentos com Windows 10 ou posterior, ou seja, Windows 10 para cima. Esse cara aqui faz sentido habilitar, nós vamos dar o OK. Já está habilitado, já está funcional. Próximo item é nome da conta administrador. Como eu mudei o nome do meu administrador local, coloquei um user da vida, né? Eu clico no habilitado e aqui eu digito o nome da conta. Então eu coloco o user, não assim, né, Eduardo? O user certo, né? Assim. Beleza. Então eu coloco aqui o nome da conta user, legal? E ele começa a entender que essa conta é a conta administrativa padrão dentro das minhas estações de trabalho. Eu poderia ter colocado lá como Joãozinho, Pedro, Joanésio, qualquer coisa ali como uma conta administrativa. Suporte, por exemplo, é uma que é muito utilizada. Legal? Então olha que bacana, olha que legal. Se eu não coloco nada aqui, ele entende que a configuração padrão é administrador ou administrator, enfim. Se você alterou, coloca o nome da conta que é administrativa e que você gostaria que houvesse a rotação da senha. Clico no OK. Então a partir de agora, esse item também está habilitado e funcional. O próximo item que nós vamos configurar é o diretório, ou seja, onde é que ele salva essa senha. Então, vem até configurar o diretório de backup de senha, dá um duplo clique, e eu posso escolher. Então, clico no habilitado. Onde é que eu quero fazer o backup? No Active Directory, no Microsoft Azure AD, que agora é o Microsoft Entra, né? Então, eu quero no Azure AD. Eu quero usar o... deixa eu só sair aqui da janelinha. Eu quero utilizar aqui o meu Active Directory com Windows Server 2025. Tá? Então, nós vamos usar o meu Active Directory. Feito isso, pressiono o OK e eu tenho uma configuração básica bem implementada. Feito isso, nós vamos passar para as configurações de senha. Isso aqui é bacana, tá, gente? Por quê? Eu defino como a senha deve se comportar. Então, clico no habilitado. Eu tenho aqui, por exemplo, eu quero letras grandes, quero letras pequenas, caracteres especiais, né, que é o modelo aprimorado. Vou colocar esse cara aqui, ó, habilidade aprimorada. Comprimento da senha. Quero aqui, por exemplo, vamos deixar 14 mesmo, a senha grande. Idade da senha. Posso colocar 15 dias, posso colocar um dia. Né? A idade da senha ela expira de tanto em tanto tempo. Então, vou colocar 15 dias aqui. Comprimento da senha em palavras, eu quero até 6 palavras. Tá vendo? Ele tem aqui bonitinho ó, um descritivo de como a senha se comporta. Por que esse cara é importante? Às vezes você tem alguma aplicação legado, coisa velha, tá? Geralmente instituição financeira, banco tem muito isso. E ela não comporta uma senha muito grande. Então se você coloca uma senha muito complexa, a aplicação não entende aquela senha e não consegue utilizar a autenticação.
extremamente importante é você entender quem é que está realizando a autenticação. É só o usuário? É só o time de suporte? Tem uma aplicação ali legado que usa uma conta administrativa local? Então é importante que você tenha esses dados coletados antes de sair aplicando o lápis na tua empresa, tá? Clico no aplicar, ok aqui, toda a configuração já está montada. E por que eu disse que é uma configuração básica? Isso aqui é o básico, é o mínimo para que o Labs funcione. Você pode refinar essas configurações conforme seu ambiente, tá bom? Esse aqui é o básico para ele funcionar com o Windows Server 2025. Fecha esse carinha aqui e agora nós vamos aplicar esse LAPS 2. Esse LAPS 2 eu quero aplicar, ao expandir aqui o meu domínio, eu tenho o meu RH, eu quero que ele funcione aqui nos computadores do RH. Botãozinho direito, vincular com o GPO existente, marco a LAPS 2 e dou OK. Feito isso, a LAPS 2 está aplicada, tá? Resumindo, está funcionando, está direcionada. Se eu clico na LAPS 2, ele mostra aqui a unidade organizacional em que essa GPO está aplicada. Se eu quero forçar a propagação disso, vem aqui em computadores do RH, dá um botãozinho direito e atualizar a política de grupo. Óbvio, não tem nada lá, não vai funcionar. Vamos mover a máquina virtual lá para a minha estrutura onde está o LAPS aplicado. Vamos clicar aqui no gerenciador do servidor, ferramentas, vamos descer até usuários e computadores do Active Directory. E eu tenho meus computadores do RH. Vou pegar em Computers, eu tenho uma maquininha lá, ó, uma máquina Windows 11. Detalhe, só para que vocês tenham ideia, tá? Botão direito, propriedades. Podem ver que o LAPS já existe e já está aplicado, tá vendo? Ó? Então tem ali mostrar a senha, é uma senha que vai rotacionando. Quando vocês virem esse vídeo, provavelmente já mudou, certo? Então já está funcionando, mas eu quero que ela pegue essa nova GPO. Clica, segura e arrasta e leva lá para computadores do RH. Vou clicar no sim aqui. E agora, computadores do RH tem uma estação de trabalho. Bom, feito isso, volto aqui no AD. A GPO, vou fechar esse cara. Vamos lá, cadê política? 500 telas abertas não funciona. Então vamos lá. Então, a partir de agora, eu já tenho ali, dentro da minha estrutura, ok? A minha máquina armazenada. Então, vou dar um atualizar aqui, só para atualizar as minhas OUs, ou expandir aqui o RH, e agora você pode perceber que eu já tenho a maquininha lá e eu quero forçar a aplicação disso. Como agora eu tenho computadores nessa unidade organizacional, veja isso, botão direito, atualização de política de grupo, um computador. Tem certeza? Sim. Então ele força a aplicação em cima desse computador. Então ele empurrou o procedimento de chamada, dá aqui o código de erro quando tem, enfim. Replicou. Vou fechar esse cara aqui, ó. Vamos tirar esse cara da tela. E agora nós vamos conectar na estação de trabalho e tentar ali ver o que acontece. Vamos pegar aqui como administrador. Administrador. Notem que, como eu tenho o mesmo usuário local que o usuário administrativo, ele pede a senha local. Tá vendo? Ó? Então, administrador. Se eu quero logar como domínio, arroba o nome do domínio, no caso é Popovice. Vou colocar a senha 123, mudar cifrão. 123, mudar cifrão. Agora foi. Logon realizado, botãozinho direito no iniciar. Vamos até terminal. Coloco aqui gp update /force para que ele atualize as políticas de grupo. Deixa ele atualizar a política. Política atualizada com sucesso. Vamos agora gp result espaço /r. Pressione a tecla Enter e ele dá ali quais são as políticas de grupo que a máquina absorveu. Então ele tem ali o LAPS e tem o LAPS 2 que nós criamos, inclusive o horário que foi atualizado, tamanho da atualização, enfim, o domínio onde a máquina se encontra. Então, a partir daqui,
o seu Labs já deve se apresentar funcional. Deixa eu fechar aqui a máquina, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar no iniciar, clico na conta administrador, vamos clicar no sair, né? Estou com a conta de domínio, clicar aqui no sair. Vou clicar no user, que é meu usuário padrão, e vamos pegar a senha que está lá no AD. Então lá no servidor no Active Directory, clique em ferramentas. Vamos pegar aqui usuários e computadores do Active Directory. Eu movi esse cara para computadores RH. Vamos clicar com o botão direito, propriedades, lá na aba do Labs. Vamos habilitar aqui mostrar a senha. E só para vocês verem, eu vou puxar aqui para o ladinho para a gente digitar a senha do jeito que está aqui. Então B7, do jeito que eu coloquei. Vamos pegar aqui esse sinalzinho aqui que é a chave. 3 tralha, V maiúsculo, número 1, E comercial, K maiúsculo, R minúsculo, de novo chavezinha aberta. Vamos colocar aqui o colchete agora. Y, eu acho que isso é um O. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver se a senha bateu, né? Opa, ele fez um pipe ali, cara. Nossa, é que o teclado está errado. Vamos copiar esse cara aqui. Vou copiar a senha. Tentei digitar, mas o meu tecladinho não é o mesmo aqui, mas tá tudo certo. Vamos vir aqui na ação. Cadê de acho? Tracei, beleza. Digito o que está na tela. Beleza. Só lembrando, área de transferência, digitar o texto da área de transferência, ele digita o texto colado. Agora está certinho. Então a mesma senha, logando na máquina. Fazendo o primeiro logon, show de bola. Vou expirar a senha agora. Expirei a senha, vou ocultar a senha. Esperar ele fazer o logon, né? Vou dar um aplicar aqui. Esperar o bichinho fazer o logon. Logon realizado com sucesso. Conta administrativa local. Botãozinho direito aqui no iniciar. Vamos para o terminal. E vamos lá. Who am I? Quem sou eu? Então, estou logado localmente. Ó, o nome da estação. /user, a conta user. Hostname. Nome da máquina. CLI W1101. Legal? Bem bacana. Então ele fez ali o logon com a conta administrativa user. Clico no iniciar. Vou clicar aqui nesse camaradinho do bonequinho do usuário. Clico nos 3 pontinhos. Eu posso trocar o usuário, mas eu quero sair. Vou só fazer o logoff, saindo da máquina. Ficou muito mais fácil de configurar o Labs no Windows Server 2025. Não é que é difícil fazer isso nos ambientes mais antigos, mas agora de forma nativa fica muito mais interessante. Tá? Tem um passo a passo no blog, eu vou deixar aqui na descrição, de como você habilita o Labs, além desse vídeo, né? Tem gente que gosta do artigo, de escrever um artigo, e você pode reforçar o seu ambiente com o Windows Server. Ok? Ajuda muito na questão de elevação de privilégios, você tem o backup das senhas direto no seu controlador de domínio, evita que a estação local de trabalho tenha a mesma senha na conta administrativa para todo mundo, tá? Você evita ataques, por exemplo, do tipo pass the hash na máquina. Então ele te ajuda muito com a proteção do ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado, pratiquem, façam os laboratórios aí em casa e quando possível, coloquem em produção. É interessante que você faça um estudo dentro da tua empresa, do teu ambiente, para entender realmente quais condições estão adeptas à utilização do Labs, quais aplicações são compatíveis e por aí vai. Brinquem com a solução e implantem, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.